live da Escola Bíblica no Lar é uma realização da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Deus é Fiel, situada na Rua 11, número 43, em Cajueiro Seco. Pastor Presidente Severino Alves e a missionária Linda Cleide. Para começar essa live de hoje, vamos estar orando, pedindo a graça do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Assim oramos: justo e eterno Pai, Senhor dos céus e da terra, eterno Deus, no nome de Jesus, eu quero, Senhor, te agradecer por essa tão grande oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, Senhor, juntos, meu Deus, para realizarmos essa live. Eterno Deus, que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos que nesse momento, Senhor, estão conosco participando dessa live. Eterno Deus, que a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, permaneça sobre a vida de todos, no nome de Jesus. Meu Deus, continua abençoando o pastor Marcos Antônio, abençoando também, Senhor, a missionária Edilma Pereira, o nosso pastor presidente, Senhor, a todos que nos acompanham agora, em o nome de Jesus. Eterno Deus, eu quero te louvar e te engrandecer por esse momento, no nome de Jesus. Amém e amém, no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, no nome de Jesus. E hoje nós estamos iniciando a lição do segundo trimestre do ano de 2021. É verdade que as nossas escolas bíblicas no lar é uma semana antes, né? Então vamos tratar hoje do assunto de domingo, né? A revista, nossa revista é da editora CPAD, com o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus, aos homens com poder extraordinário. Hoje, a lição de número 1 tem como tema um assunto extremamente importante, que é: e deu dons aos homens. A lição do segundo trimestre do ano de 2021 está sendo comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Amém? Será uma lição extraordinária. Lhe aconselho a não perder nenhuma escola bíblica no lar, porque será bênção para a honra e a glória do nome do nosso Deus. O tema da lição de número 1 é: e deu dons aos homens. Bem, o texto áureo está registrado no livro de Efésios, capítulo de número 4, verso 8, que diz: pelo que diz o sublime, ao alto elevou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios, capítulo 4, verso 8. A verdade prática de nossa lição nos diz: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, o objetivo geral de nossa lição é afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. Os objetivos específicos é declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos, né? Analisar os dons de serviços espirituais e ministeriais e informar que a igreja de Coríntio era problemática na administração dos dons. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe está registrada em 2 livros. O primeiro, no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, verso de número 3 ao verso de número 8. E 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 ao verso de número 7. Vamos para a leitura bíblica no nome de Jesus? Romanos 12, 3, a seguir. E diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Porque assim como um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Verso de número 6. De modo que tendes diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em administrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Agora vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, verso 4, 5, 6 e o verso de número 7, que diz: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Verso de número 7, que nos diz: Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Glória a Deus, no nome de Jesus. Nessa noite, eu tenho a alegria de receber os escalados pelo nosso pastor presidente para estarmos juntos debatendo essa lição tão importante. Do meu lado direito, pastor Marcos Antônio, secretário-geral executivo do nosso ministério. Graça e paz, pastor, sua saudação inicial. Graça e paz. Quero ser grato a Deus pela confiança a qual nos é depositada nesta noite de poder estar aqui compartilhando e aprendendo acerca da palavra do Senhor. Louvamos a Deus que iniciamos esse segundo trimestre com um tema bastante propício e a gente vem seguindo aí uma linha de raciocínio falando sobre a questão do Espírito Santo operando e agindo dentro da igreja. Que nós possamos tirar proveito, né, destas lições e aplicar em nossas vidas, no nosso cotidiano. Amém? Muito obrigado, pastor Marcos Antônio. Muito obrigado por estar aqui em nome do Senhor Jesus. E do meu lado esquerdo, a missionária Edilma Pereira, que é a esposa do pastor Marcos e que também é a líder do Círculo da Oração em nossa filial, congregação em Jardim Muribeca, né? Paz do Senhor, missionária, fique à vontade, sua saudação inicial. Amém. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor a todos os ouvintes, a todos que estão aí nos acompanhando nessa live, né? Quero louvar a Deus, agradecer mais uma vez, né, pela confiança do nosso pastor presidente, nosso pastor Severino Alves, a sua esposa, qual é a nossa dirigente geral, missionária Linda Cleide. É um prazer enorme, né, fazer parte dessa mesa com homens de Deus para que nós possamos juntos somar o aprendizado da obra do Senhor. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado, missionária, que Deus abençoe. Muito obrigado, missionária, pastor. É uma honra receber vocês aqui no nome de Jesus. E vamos para o debate, né? Bem, o tema da nossa lição, como já falei, né? E deu dons aos homens. Então, hoje nós vamos falar sobre dons de serviços, dons ministeriais e dons espirituais, né? Até então, os dons mais conhecidos são os dons espirituais, né? Mas hoje vamos quebrar um pouco esse tabu, porque a lição quebra esse tabu. Vamos falar sim sobre dons ministeriais e dons de serviços, assim como os dons espirituais. Eu quero ler aqui a introdução já para ouvi-los. Estou ansioso para ouvi-los em nome de Jesus. Amém? A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestação sobrenaturais concedida da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o bem comum. Nesse trimestre,
vamos analisar os dons de Deus dispensados à igreja, para que com a graça e poder ela proclame o Evangelho de Cristo a toda criatura, além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, né, que é evangelística, aos dons divinos, e que todos cheguem à unidade da fé. Amém? No nome de Jesus. Então é sobre esse assunto que vamos tratar. Quero cumprimentar aqui pela live do Facebook, né, a irmã Rosângela Ferreira, que Deus abençoe, o irmão Rafael, no nome de Jesus, a irmã Paty Silva, o diácono Janailson Batista, o diácono João Batista Félix, né, que é, né, um dos professores agora da Escola Bíblica no Lar, que Deus abençoe. Também o pastor Valdésio Santana, que Deus abençoe. O evangelista Anderson, que também passou a ser, né, um dos professores da Escola Bíblica no Lar, que Deus abençoe o evangelista Anderson. Muito feliz pela recuperação da sua filha, que estava internada, mas está bem agora, para a glória de Deus, né? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Eu quero começar com o pastor Marcos, não é isso? É o senhor que inicia. Então vamos lá. Pastor Marcos, a nossa lição, ela trata no primeiro ponto, no primeiro tópico, os dons na Bíblia, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. Então, os dons no Antigo Testamento. É possível enxergar dons no Antigo Testamento? O Senhor está com a palavra. Mais uma vez eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Esse assunto ele é bastante oportuno nesses últimos dias da Igreja do Senhor na Terra, onde vemos tanta distorção, né, acerca dos dons espirituais. E muitas das vezes a gente confunde dons com a ação do Espírito, né? E vemos que no Antigo Testamento a Bíblia nos relata que o Senhor ele operou e agiu de diversas formas, de diversas maneiras, através do seu Espírito. Nós vemos que desde a criação, o próprio Deus ele teve o cuidado de se relacionar com a sua criatura. E a Bíblia diz que ali no Gênesis, Deus falara com Adão todos os dias. Deus tinha essa preocupação, Deus ainda tem essa preocupação de se comunicar com a sua criatura. Mas ao decorrer do tempo e das circunstâncias, a criatura foram se afastando de Deus. E Deus foi se utilizando da natureza, Deus foi se utilizando do ambiente, Deus foi se utilizando de profetas, de homens e mulheres que se dedicaram a Deus de uma forma inusitada. E ali nós vemos o agir do Espírito de Deus na vida daquelas pessoas, né? A gente vai ver quando Deus fala a Abraão que saísse da sua casa, né? A voz, o Espírito de Deus falando a Abraão de uma forma tremenda, dizendo a ele: olha, deixa a tua casa, a tua família, a tua parentela e vai para um lugar que ainda ele te mostrar. Vemos em diversas ações na Bíblia, mas o que me chama mais a atenção é que quando a gente vai no Antigo Testamento e vê que o agir do Espírito de Deus não fica só registrado lá no livro de Gênesis, aonde o Espírito pairava sobre as faces do abismo, mas que era atuante, constante na história de Israel, designando sempre a fazer a vontade de Deus, instruindo o povo a permanecer na vontade de Deus, nos princípios de Deus. E depois da saída do Egito, que nós vemos aí a atuação do Espírito de Deus, né? No Novo Testamento a gente vai ver outra situação, mas no Antigo Testamento a gente vê o Espírito de Deus atuando, né? Para a vontade soberana de Deus acontecesse. Então a gente vê que
o que mais acontece naquele tempo era que quando Moisés estava ali com o rebanho do seu sogro, aparece uma sarça ardente. Era inexplicável, era comum, mas o que era inexplicável era que aquela sarça não se consumia. E aquilo aguçou a curiosidade de Moisés, e ele vai até lá, se aproxima. Então, a atuação do Espírito de Deus no Antigo Testamento foi capacitar, transformar vidas. Homens e mulheres foram transformados. A gente vê isso lá em Gideão, quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, determinando a Gideão, dizendo: homem valente, corajoso. E Gideão é ousado e diz: Senhor, e estas promessas do que foi feito? Então a gente vai ver a atuação do Espírito de Deus dando qualificação, dando coragem, discernimento, entendimento, para que eles fizessem aquilo que eles eram devido, aquilo que era proposto naquele momento. Foram homens, mulheres que se dedicaram a fazer a vontade de Deus, se dedicaram a fazer algo diferente daquilo que era costume. Uma frase que me chamou a atenção está na Bíblia de Estudo Pentecostal. Os dons são ferramentas, por assim dizer, à disposição da igreja para que essa expresse sua posição profética de promoção do Evangelho de Cristo de modo eficaz. Então, no meu ponto de vista e no meu entendimento, a atuação do Espírito na nossa vida é para qualificar, não para nos dar qualidade, como muitos pensam, né? Tem pessoas que acham que os dons estão atribuídos a ele para lhe dar qualidade, mas aqui é para lhe dar capacitação para um exercício, para um ofício, para uma utilidade. E vemos isso na composição do livro de Levítico, homens que foram instruídos e dado a eles características, cada um diferente. A sabedoria, mas homens que já tinham habilidades, mas foi capacitados cada vez mais através do Espírito de Deus no Antigo Testamento. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Marcos Antônio, que já iniciou falando sobre os dons na Bíblia. Falou sobre os dons no Antigo Testamento. Ele foi muito preciso, que no Antigo Testamento a gente vê os dons sendo um pouco do vislumbre, né, daquilo que viria a ser no Novo Testamento, né, os dons no Antigo Testamento nas pessoas dos reis, não é isso? Sacerdote, profetas, juízes e aí vai. Amém? Quero lembrar os senhores que o significado da palavra dons, né, no Antigo Testamento tem a ver com dar, né? Um significado tanto do Antigo Testamento no hebraico quanto no grego, a expressão é a mesma, é dar, né? Então Deus deu reis, sacerdote, profetas, juízes e aí vai. Amém? Então vamos dar sequência ao ensinamento dessa noite no nome do Senhor Jesus, agora com a missionária Edilma Pereira. Mas antes, eu quero mandar a paz do Senhor Jesus aqui para o pastor Elias Monteiro e a missionária Isabel. Que Deus abençoe. Ele diz aqui: paz do Senhor, pastor Pedro Júnior, pastor Marcos e a missionária Edilma. Paz a todos. Que Deus abençoe. Também nós temos a participação especial do nosso pastor presidente, pastor Severino Alves, e a missionária Linda Cleide. Graça e paz, pastor. Uma boa noite para o Senhor. Que Deus abençoe no nome de Jesus. É uma responsabilidade muito grande poder estar aqui, mas nós louvamos a Deus pela sua confiança
e fique orando por nós para que tudo possa dar certo no nome de Jesus. A diaconisa Márcia Pessoa também está conosco, participando. Que Deus abençoe. O diácono João Batista, né, o evangelista Anderson, né, ele diz aqui, o evangelista Anderson, ele disse, os dons aparecem nas pedras preciosas no peitoral dos sacerdotes. Isso mesmo. A diaconisa Márcia Pessoa, ela diz aqui graça e paz, né? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Está entrando na live mais um dos nossos professores, o presbítero Leomir de Barros. Que Deus abençoe o senhor e a sua esposa, a diaconisa Marcela, e seu filho, o Breno. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Missionária Edilma, agora é com a senhora. O pastor Marcos, ele falou sobre os dons no Antigo Testamento, né? E no Novo Testamento é com a senhora. Dons no Novo Testamento. Por favor, missionária Edilma Pereira. Amém, pastor. A palavra de dom significa dar. Tem algumas referências aqui. O termo doma, significa presente. Ainda temos doses. Dom. A expressão dorea. Dorema tem o sentido de dom, bem como o termo merimós, dom, embora esta palavra derive-se da ideia de dividir. Ainda mesmo a expressão chariz, palavra que significa graça, mas que pode ter a ideia de dom gratuito. E por fim, charisma, usado para indicar os dons do Espírito. O Novo Testamento, né, nós vemos que está focado aqui no livro de Romanos e também em 1 Coríntios, onde o nosso irmão Paulo, ele ali continua quebrando a cabeça com aquela igreja, né? Uma igreja a qual, mesmo sendo instruída, mesmo tendo exemplos lá atrás, não entendia para que servia cada coisa, né? E eles ali faziam uma bagunça em tudo. Eles achavam que os dons eram para exaltações dele, né? E hoje nós vemos isso. Na igreja de hoje nós ainda continuamos vendo isso, né? As pessoas achando que o dom é para exaltação deles. Como foi falado pelo nosso pastor Marcos, né? Nós temos que entender, né, que os dons, eles são graça, favor imerecido. São presentes de Deus, de Jesus para nossas vidas, para que através deles nós possamos edificar, né, a igreja, a obra do Senhor em tudo. E aquele povo, eles não entendiam, eles achavam que era para a exaltação deles, porque eles eram mais santos ou eles eram melhores, né? E nós vemos isso ainda hoje. E eu espero que através dessa lição, né, de todo o decorrer, né, os servos do Senhor, os homens, assim como fala a leitura, né, para que nós venhamos abrir a nossa mente e entender que tudo que vem de Deus, né, Jesus, ele veio para mostrar às pessoas como fazer, né? Ele veio como mestre, ele veio para passar os ensinamentos para o seu povo, mas ainda hoje nós vemos que não foi aprendido como deveria, né? Mas durante essa lição nós ainda vamos aprender bastante. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a missionária Edilma Pereira, né? Muito feliz com a sua participação, com a sua colocação. Eu quero lembrar a todos os internautas que a palavra dom no hebraico aparece como dar, no grego também aparece como dar. Amém? Então não é mérito, é uma dádiva de Deus para os homens. Amém? No nome de Jesus. Daqui a pouquinho o assunto vai esquentar um pouco mais.
Quero convidar aqui o pastor Marcos Antônio e eu gostaria de fazer uma pergunta conforme a nossa lição. Pastor Marcos, por que os dons são uma dádiva para a igreja? É como o senhor mesmo já falou, pastor Júnior. É uma dádiva, é um presente, né? E vemos isso que o maior presente, ou seja, o maior dom é a salvação, é Cristo Jesus. Então nós recebemos o maior dom, que é a nossa salvação. Os demais dons, ele é algo que nos capacita a executar a mensagem de Cristo, a levar o Evangelho de Cristo. O próprio Jesus, ele disse que passaríamos por momentos difíceis, mas nós não estaríamos só. O interessante é que quando ele coloca que nós não estaríamos só, é porque nós estaríamos com o Consolador, estaríamos capacitados para suportar os intempérios, as dificuldades, as adversidades, né? Eu me lembro que uma certa vez eu ouvi uma frase, né? E me chamou a atenção, e essa frase me chocou muito, porque eu não sabia, não tinha o conhecimento dessa frase quando eu vi a palavra uvrahá, né? E eu fui procurar saber, né? E a pessoa me disse aí, deu um significado, que a palavra uvrahá significa favor imerecido. Eu não mereço, mas alguém olhou para mim de uma forma diferente, de uma forma soberana, transformadora. Então, os dons, ele é necessário para a igreja, porque ele fortalece a base, o alicerce da igreja. Os dons não são meus, como muitas pessoas pensam. Eu preciso do dom, eu preciso ser profeta, eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo. Mas isso não vai me levar ao céu. Os dons não garantem a minha salvação. É um revestimento. E o Espírito dá segundo a necessidade da igreja. Então não é a minha necessidade. Não é pela minha vontade. É a necessidade da igreja. É a necessidade vista pelo Espírito, e ele concede à igreja segundo a sua necessidade. Mas se nós pararmos para analisar o contexto do que nós estamos inseridos hoje, não estamos longe da igreja que foi referida pela missionária Dilma. Porque tem orientação, tem correção, tem instrução, mas eu estou mais focado nos dons. Eu estou mais deslumbrado pelos dons. Eu preciso disso. As pessoas não estão buscando os dons pela necessidade da igreja, mas pela necessidade própria. E isso é um erro. E isso não está na vontade do Espírito Santo. É por isso que hoje nós não vemos mais tantos batismos com o Espírito Santo, porque as pessoas estão buscando da forma errada. Eu vi uma ilustração que me chamou a atenção, e a pessoa falava sobre o copo de água, a água em si, né? Que a água não tem cor, a água ela não tem gosto, mas nós necessitamos dela e devemos buscá-la para saciar a nossa sede. Ainda que tenha aquele que diga assim: eu não gosto de água, mas o seu corpo necessita, e ele termina saciando a sua sede. Então, como os dons, nós temos essa água que recebemos através de Cristo. Agora eu tenho que buscar mais. Eu tenho que me colocar cada vez mais na presença do Senhor, para ser revestido, para ser transbordado com essa água. Esse revestimento, essa capacidade. Imaginem se a gente for olhar a história daquela mulher que estava ali à imagem de um poço, e Jesus tem um diálogo com ela, e a mesma mulher que evitava se encontrar com as pessoas para não ser discriminada, é a mesma agora que entra na cidade proclamando um homem que mudou a sua vida. Veja,
Que interessante. Uma mulher que antes evitava o caminho, evitava estar com as pessoas, encontrar com as pessoas. Ela agora, ela entra e começa agora, é a ousadia do Espírito Santo. É que quando você é envolvido por esse Espírito, você é tomado e é ser grato. E você começa agora a não conter. Você não consegue conter. Porque aquilo ali não é seu. Não é para você reter. É para ser transbordado. A palavra já diz, transborde. Né? O apóstolo Paulo diz assim, revesti-vos. Né? Revestir. Se capacitar. Mas isso é para uma obra. Isso é para um ofício. Isso não é para meramente desejo ou deleite próprio. Amém? Amém. Que Deus abençoe o pastor Marcos Antônio, que falou agora há pouco sobre os dons, uma dádiva para a igreja. E assim a gente finaliza o primeiro tópico de nossa lição, os dons na Bíblia. Até agora a gente aprendeu que no Antigo Testamento a palavra dom deriva-se de uma palavra dádiva que tem a sua origem no dar. Né? No Novo Testamento, a missionária Edilma explicou que a palavra dom deriva-se da palavra dome, que também tem o mesmo sentido, que é dar. Então é Deus que dá o dom. No Antigo Testamento, um pouco do vislumbre dos dons foi notado na presença dos reis. Né? Deus deu reis, sacerdote, profeta, juízes, e aí vai. E como a missionária falou, que no Novo Testamento esses dons é para a promoção do reino de Deus. É para usarmos em prol da obra de Deus. Não é uma questão de mérito, e sim uma questão de capacitação da parte de Deus para exercermos com mais propriedade a obra do Pai no nome do Senhor Jesus. E o pastor Marcos nos ensinou agora que os dons são uma dádiva para a igreja. E eu me lembro, pastor Marcos, de um ensinamento do nosso pastor presidente, ainda, acredito que foi no último trimestre do ano de 2020, ele falava sobre os dons. E ele dizia o seguinte, que os dons são ferramentas. Né? Então, uma igreja sem ferramenta é uma igreja sem dons. Os dons são ferramenta para utilizarmos, não é? Para a obra do Pai, para a promoção da obra de Deus, no nome de Jesus. Amém? Então, a gente aprendeu que os dons se dividem em três grupos: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. E sobre isso vamos falar agora no nome de Jesus. E eu vou começar com a senhora, a missionária Edilma. Amém? Mas antes, eu quero mandar a paz do Senhor aqui para a diaconisa Márcia Pessoa, a diaconisa Adri Barbosa, o diácono Janailson Batista. Ele manda a paz, diz que é impossível não aprender a palavra de Deus com professores tão capacitados como vocês. Amém? É bondade, viu? É muita bondade de Deus e da sua parte, não é verdade? Que Deus abençoe também o Lucas Lisboa, o presbítero Leomide Barros, né? O diácono Nilson Roberto, que se encontra agora no interior do estado, né? A 200 quilômetros daqui do Recife, em São Benedito do Sul. Que Deus abençoe também o pastor Antônio Nascimento, que também é um dos professores da escola bíblica no lar. Deus abençoe o senhor pastor Antônio e também a irmã Rosângela Fernandes. Glória. Agora vamos para o segundo tópico de nossa lição, que tem como tema os dons de serviços espirituais e ministeriais. Vamos falar um pouquinho sobre cada. Dons de serviços, dons espirituais e dons ministeriais. Amém? O mais conhecido é os dons espirituais. Então vamos conhecer um pouquinho sobre um pouquinho de cada dom. Dons de serviços, dons espirituais e ministeriais. Missionária Edilma Pereira, por favor, explica para nós acerca dos dons relacionados ao serviço. Que dons são esses, missionária? Ah, meu Deus.
Os dons, eu vou falar logo um pouquinho do resumo aqui, depois eu vou para a parte dos dons. Uma vez que a igreja é um organismo vivo, cada crente que compõe é um membro deste corpo, cuja cabeça é Cristo. Assim como cada membro de um corpo presta serviço a todos os membros, assim se dá com a igreja. Cada crente é chamado para exercer o serviço cristão. O apóstolo Paulo, ao escrever acerca dos dons em suas cartas, expõe as várias formas como se dá a interação da Trindade, né? A gente tem que entender que somos membros e que um precisa do outro, né? Não dá para ter dons, para exercer os dons sem entender que precisamos um do outro, né? Assim como a nossa mão, ela é importante, o nosso pé também ele é. Assim como a nossa boca, ela é importante, o nosso ouvido também tem a sua importância. Então não importa se o irmão aos nossos olhos é inferior ou superior, né? Se ele tem um dom menor ou um dom mais importante, um dom maior, não importa. O que importa é que Deus, ele constituiu a igreja, cada membro, para ser uma união, né? Não dá para fazer tudo só. Os dons e serviços é composto por ensinar, está lá no livro de Romanos 7, 14, ensinar, está lá em Romanos 12, o 7, a parte B. Exortar, está lá em Romanos 12, 8, parte A. Repartir, liberar, exercer misericórdia. O dom de ensinar, a definição dele é o dom espiritual de ensinar, tanto na teoria como na prática. Ensinar fazendo e ensinar a fazer. Ensinar, entender, treinar outros, né? O nosso irmão Paulo, ele já diz, né? Aquele que tem o dom de ensinar, faça isso com propriedades, né? Na minha fala, né? Que nós temos, às vezes a gente só quer aprender, mas passar aquilo que nós aprendemos, não queremos. Às vezes é até negligência nossa, e às vezes são pessoas que verdadeiramente ela não tem aquela aptidão, né? Ela está ali, mas ela não consegue transmitir. Não sei se vocês estão entendendo aí meu raciocínio. Não consegue passar aquilo, ou seja, não tem a aptidão, né, de ensinar. Né? Mas a gente tem que ensinar não só a pessoa vendo, mas ali na prática, é assim. Né? E isso tudo a gente sabe que é dom. Exortar. A definição de exortar. Aqui é como dom, ajudar, assistir, encorajar, animar, consolar, unir pessoas desunidas que não se falam e a demonstrar. Repartir. O sentido original é de dar generosamente, doar, oferecer, distribuir aos necessitados, sem primeiramente esperar recompensa ou reconhecimento movido pelo Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes a gente só quer receber, né? E não tem o dom de repartir, de dar, de doar, de oferecer, sem esperar nada em troca, né? Esse é o nosso Jesus maravilhoso, né? Que só tem coisas boas para nos oferecer, coisas maravilhosas para nos ensinar. Liberar é conduzir, dirigir, organizar, liderar, governar, orientar com segurança, conhecimento, sabedoria e discernimento espiritual. Isso
se tratando de igreja, congregação, instituições e etc. E por fim, exercer misericórdia. Este dom refere-se à assistência aos sofredores, necessitados, carentes, fracos, enfermos, presos, visitação e compaixão, né? Esses dons estão inseridos aqui nos dons de serviços, né? Veja que coisa magnífica, né? Então, às vezes a gente acha que a obra é tão pouca coisa para se fazer, né? Mas quando a gente começa a ler aí os dons, a gente vê que a obra ela é ampla. E por isso é necessário que haja-se uma união, né? Temos que aprender a trabalhar em união e entender que vamos precisar sempre um do outro. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu não vou falar mais nada, né? Ficou muito bem esclarecido para todos nós que dons são os dons de serviço. Quero lembrar que esses dons está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Amém? Então, para você que não sabia, né? Ser diácono é um dom, não é? Exercer a função diaconal é um dom. Serviço, exortar, repartir, presidir, exercer misericórdia. E o mais interessante é que os dons de serviço, eles sempre vão estar relacionados a ajudar o próximo. Isso, exatamente. Sempre vai estar relacionado a ajudar o próximo. Agora, quero lembrar que esses não são os dons espirituais, os dons de serviço. Amém? No nome de Jesus. Romanos, capítulo 12, do verso 3 ao verso de número 8. Glória a Deus. Vamos dar sequência ao ensinamento. Quero convidar aqui o pastor Marcos Antônio para falar um pouco sobre os dons ministeriais ou espirituais. Esses dons, eles são os mais conhecidos, né? São os mais conhecidos. Então, por favor, pastor Marcos, explica para nós acerca dos dons espirituais e quais são eles. Glória a Deus, né? Nós vemos, irmãos, que os dons espirituais são tantas coisas que a gente procura e a gente se encanta em ver a palavra de Deus. A missionária Vilma falando e eu vendo aqui a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, e a gente vai ver que está tudo relacionado de uma forma simples e objetiva, né? Os dons de serviço, os dons ministeriais e os dons espirituais. Uma coisa está ligada com a outra. Então, a gente vê isso numa totalidade, que o corpo ele trabalha em conjunto, né? Não é individual, é um conjunto. Então, por mais que não tem maior e nem menor, qualquer parte do nosso corpo ela é de suma importância e ela tem o seu objetivo, né? E os dons espirituais, a qual é referido a expressão pneumático, né? Que vem lá de pneumatologia, é quando a gente começa a entender. Pneumatologia se fala do estudo da pessoa e a obra do Espírito Santo. Então, muitas das vezes a gente quer receber os dons, mas nós não conhecemos o doador dos dons, né? Pneumático, né? É usado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, refere-se a coisas espirituais, entendidas como dons espirituais. Esses dons não são privilégio ou exclusividades apenas de uma etnia ou de um grupo seleto de pessoas. Esses dons, ele é dado a cada um do membro do corpo de Cristo. Então, cada um, se buscar, ele vai encontrar os dons.
de serviço e os dons espirituais. Eles estão à disposição dos santos para que por eles o Senhor realize as suas próprias propósitos especiais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11 e em 1 Coríntios também 12, os dons espirituais podem ser classificados da seguinte forma, que nós conhecemos, irmãos, como já foi falado, os dons de revelação, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, a parte A, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, a parte B desse versículo, o discernimento de espíritos, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, a parte C, os dons de poder, que é o dom da fé, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, o dom de cura, 1 Coríntios 12, 8, parte B, a operação de maravilhas, 1 Coríntios 12, 10, parte A, os dons de revelação verbal, que é o dom da profecia, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, variedades de língua, que está no mesmo versículo 10, a interpretação de língua, que está também no mesmo versículo 10. Então, vemos aqui relacionado 9, 9 dons espirituais. Se nós colocarmos em prática a evidência desses 9 dons, será que é necessário, é possível a gente olhar e ver se estamos dentro da palavra da sabedoria? Porque muitas das vezes nós temos de aconselhar, como já foi falado aqui pela missionária Dilma, de aconselhar, mas muitas das vezes a gente não tem prática naquilo que a gente está aconselhando, porque a gente não viveu, a gente não passou por aquilo. Mas vem agora o dom da palavra da sabedoria, ou seja, Deus nos capacita para que a gente possa ter uma palavra, mesmo não passando por aquilo. O pastor Júnior sabe, os demais irmãos, que já teve a oportunidade de aconselhar uma pessoa de idade superior à sua. E a pessoa parar e ficar olhando assim, dizer assim, eu não sei como é que a pessoa tem tanta sabedoria. Mas é o dom, é Deus que dá através do seu Espírito. Quando nós buscamos a Deus, a palavra da ciência, ao entendimento das coisas, dos acontecimentos, do que está sendo feito. Quando fala ciência, ele não está falando aqui de tecnologia, mas ele está falando de tudo que está à nossa volta. Conhecimento geral. É um conhecimento prático das coisas. Que tem pessoas que dizem assim, a pessoa não fez uma faculdade, a pessoa não foi instruída nos melhores colégios, mas ele tem um conhecimento, porque é o Espírito de Deus que nos capacita, como foi falado pelo pastor Júnior, capacita para exercer a obra de Deus, para executar, para realizar. O discernimento de espírito, discernir o que é ou o que não é de Deus. O dom de poder, a gente viu que o dom da fé. Tem pessoas que você vai conversar com ele tem uma fé avassaladora, que chega e deixa você emocionado, que ele está passando por um momento dificultoso, um momento difícil, mas ele tem uma palavra de fé. A gente vê isso quando a gente vai visitar pessoas que estão acamadas, enfermas, muitas das vezes no leito do hospital, desenganado pela medicina, mas ele ainda está convicto com a sua fé autêntica. E tem vezes que a gente passa por um processozinho pequeno e nós não conseguimos suportar. Aí a fé da gente vai ao chão. E aqui a gente está vendo que o dom de fé não é nossa,
A minha fé, não é minha, é o dom. Ele nos coloca algo poderoso, né? O dom de curar, né? É ter aquela fé, dizer, eu vou orar e Deus vai curar, né? Um dom de cura, mas isso é para quem busca, irmãos. A operação de maravilhas, né? Aí você pode dizer, mas cura, o dom de curar e a operação de maravilhas, como? É porque muitas das vezes a cura não possa ser física, mas é uma cura espiritual, né? É algo inusitado, é algo que ninguém espera e acontece. É Deus que faz. Então esses dons espirituais é para fortalecer o crente a suportar as adversidades. Então cada um deles vai lhe colocar diante de uma situação, né? O dom de profecia, de profetizar, e esse dom é o que mais as pessoas buscam nos últimos dias, é ser profeta. Mas ninguém quer ser profeta feito João Batista, que teve só a cabeça numa bandeja. Mas alto se denomina profeta. Profeta, irmãos, ele não faz a sua vontade. Profeta, ele faz a vontade de Deus. Ele é mensageiro de Deus. Ele é um arauto de Deus. Ele vai pronunciar aquilo que Deus designa para ele. E não é proveniente dele. Não é para ele se exaltar, mas é para a glória de Deus. A gente vê isso lá no livro de Ezequiel, que ele faz questão de dizer filho do homem, falando da natureza humana, da sua capacidade falível. Ponte em pé e falarei contigo, né? E o profeta diz que o Espírito de Deus entrou nele quando falara. Ele sente a mudança, ele sente a transformação e ele tem visões. Para muitos isso é chamado aí de loucura, fanatismo. Mas os profetas, irmãos, eram homens direcionados por Deus, guiados por Deus a fazer a vontade de Deus. Não era a sua vontade. Como hoje nós vemos que esses pseudos profetas, eles estão na contramão do que diz a palavra de Deus. Estão diretamente fora da vontade de Deus. Variedade de línguas, né? E vemos também a interpretação. Então, há variedades de dons, né? De interlocução, de falar, de verbalizar, mas também tem que haver a interpretação. Então, são 9 dons que a gente tem que ter o cuidado de observar cada um segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras, eu fico louvável porque quando Paulo lhe diz que louva pela igreja, né? Pela igreja lá em... a igreja de... Não, agora fugiu da mente. Porque eles estavam atentos às Escrituras, fugiu da memória agora. Os crentes de Bereia, a igreja de Bereia. Porque hoje o que falta é isso, é as Escrituras, é analisar. Os dons estão aí, o Espírito não mudou, a atuação dele não mudou, a realidade nossa não mudou. Cristo é o Filho de Deus. Cristo, ele vem buscar a sua igreja, mas temos que estar preparados para suportar os dias mais. Vem um ventozinho como esse e as pessoas começam agora a ser bombardeadas de todas as formas, porque não estão dentro, enquadradas nos dons espirituais, coisas espirituais. Se nós olharmos e começarmos a ver que tudo isso que está acontecendo é algo espiritual, nós vamos ver que Deus está operando, que Deus está agindo, que Deus está fazendo soberanamente a sua vontade. Amém? Amém. Que Deus abençoe o pastor Marcos Antônio, que acabou de nos ensinar acerca, conhecendo os dons espirituais. O autor da lição, ele abre um parênteses, né?
para nos alertar acerca de saber administrar esses dons, porque a falta de administração acerca dos dons espirituais está trazendo um fanatismo religioso e corrupção da sã doutrina, né? São aquelas pessoas que se acham, né, o suprassumo, né? Tem um dom espiritual, por exemplo, é comum que a pessoa, não em todas as igrejas, mas eu já vi acontecendo, por exemplo, já tive a infelicidade de ter essa experiência, a pessoa ter um dom de profecia e essa pessoa querer administrar a igreja que eu liderava com o dom de profecia. E o dom de profecia não capacita ninguém para liderar a igreja. Para liderar a igreja, Deus já deu o pastor, não é? Então, os dons são reais, os dons espirituais são verdade, são bíblicos. Agora temos que saber utilizar, porque senão haverá fanatismo religioso, corrupção da doutrina e movimento estranho. É aquilo que a gente fala, missionária, fogo estranho. É verdade. Fogo estranho. A gente precisa entender que tudo que Deus nos dá espiritual é para a glória dele. O ser humano, ele precisa entender isso. Nada que temos espiritualmente é para nossa glória, é para glorificar o nome do Senhor e para ajudar o próximo, para ajudar a igreja, para estar ali exercendo algo que venha contribuir na obra do Senhor, né? Então, quando nós viemos entender isso, as coisas vão mudar. Tem uma frase aqui do livro que eu estou lendo, que é de John Piper, a atuação do Espírito Santo de Deus, ou melhor dizendo, a atuação do Consolador. E ele diz assim, no quarto parágrafo do livro dele, ele diz: Satanás pode imitar a manifestação dos dons do Espírito. Os falsos crentes, disfarçados como servos de Cristo, podem fazer o mesmo. Aí ele usa uma referência lá de Mateus 7, 21 e 23, Mateus 24, 11 e 24, né? Aí, o crente não deve dar crédito a qualquer manifestação espiritual, mas deve provar se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então veja tão somente como é uma linha muito tênue, meu pastor Júlio. É uma coisa muito fácil de você perder o foco, de você perder o rumo, de você perder o alvo. Por quê? Porque se entra no coração do homem a vaidade, né? E a gente vê pessoas, que já vi pessoas, como o Senhor mesmo disse, chegar e dizer na igreja: olha, não toque não, porque é Deus. Eu fico muito, sabe, com o pé atrás com essas coisas. Eu tenho um cuidado, uma cautela muito grande. Quando a pessoa começa aquela profecia, ela começa a dizer: não toque não, que é de Deus. E a Bíblia manda julgar. A Bíblia manda julgar. Aí a gente já vê que a pessoa já está... Então, eu já fico bem desconfiado, porque eu sei que isso já não é de Deus. Porque a Bíblia nos diz, irmão, que Deus não é Deus de confusão, não é Deus de contenda. Deus é Deus de esclarecimento. Talvez algumas coisas Deus faz, a gente não compreende, porque não está dentro da nossa capacidade de compreender. Mas Ele diz: o que eu faço agora não entende hoje, mas depois vai entender. Lá na frente você vai ter o entendimento, a compreensão. Então eu vi esse livro de John Piper, quando ele fala que temos que ter o cuidado, porque o adversário, Satanás, ele também imita os dons espirituais. Então tem gente aí que muitas vezes está sendo curado e
Mas será que isso é Deus? Será que Deus está nesse negócio? Né? Será que a gente tem conhecimento de Deus, daquilo que Ele está operando? Então os dons espirituais eles servem para isso, para a gente discernir as coisas. É como se a gente tivesse uma venda nos nossos olhos e agora uma venda espiritual, e quando começamos a buscar os dons, essa venda é tirada e a gente tem mais clareza do que está acontecendo. A gente vai ter discernimento. Antigamente a gente via uma pessoa na rua e dizia: isso é safadeza. Hoje a gente diz diferente: isso é demônio. Isso é demônio. Por quê? Porque foi tirada uma venda. A gente já não está cego mais espiritualmente. A gente está enxergando, a gente está vendo, né, a atuação do Espírito. Amém. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Vamos dar sequência, né? Quero mandar a paz do Senhor para o irmão Cícero Silva e também para a cantora Graça Tavares. Deus abençoe, minha irmã, no nome de Jesus. Agora vamos para a terceira classificação de dons, que é os dons ministeriais, né? Nós aprendemos até agora o seguinte, que os dons de serviços são o trabalho diaconal, exortação, repartir, presidir, exercer misericórdia. Os dons espirituais são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecias, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretações de línguas. Aprendemos também que a gente tem que saber exercer esses dons, senão dá um problemaço. É ou não é? Agora vamos para os dons ministeriais. Missionária Edilma, que dons são esses? Lembrando que esses dons estão lá no livro de Efésios, não é isso? Ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo apresenta uma lista de 5 ministérios. São eles: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Essa lista também não é completa, pois nela não consta o diácono, presbítero e o bispo, conforme é descrito em outras cartas. O Espírito deu à igreja líderes que foram capacitados para conduzi-la com amor e com temor. Eles são uma dádiva de Deus. A igreja deve amá-los e cooperar no árduo trabalho que prestam. Só uma descrição aqui de cada função. A graça e a paz do Senhor Jesus ao diácono João Batista, ao diácono Janaílson Batista, a todos, né, que se encontra sintonizado conosco pelo Facebook do pastor Severino Alves. Você que gostaria de ajudar essa obra, você que nos acompanha, no nome de Jesus, o nosso ministério é um ministério missionário, comprometido com missões. Nós temos várias obras missionárias, principalmente no interior do nosso estado, em São Benedito do Sul, em Quipapá. Então, na descrição do vídeo tem a conta da igreja. Você pode nos ajudar a fazer missões, sim. Você faz missões indo, contribuindo e orando. Amém? No nome de Jesus. A nossa igreja é uma obra missionária do coração de Deus para várias vidas. E recentemente o nosso pastor, ele iniciou, né, a construção, né, da base missionária no sítio Pistola, em São Benedito do Sul, que está precisando da sua ajuda. Amém? Nos ajude a fazer missões. Missionária Edilma, a senhora com a palavra. Que são eles, né, os dons ministeriais, que estão lá no livro de Efésios 4, do versículo 11 diante. Diz assim: o apóstolo, né, são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. O apóstolo, o título de apóstolo no sentido restrito, se aplica unicamente a alguns líderes cristãos do Novo Testamento.
Já no sentido geral, o verbo apóstolo é alguém que foi enviado em missão como mensageiro e representante pessoal de quem o enviou. Os profetas, né? Os profetas eram homens de que falavam sobre o impulso direto do Espírito Santo e cuja motivação e interesses principais eram a vida espiritual e pureza da igreja. Os evangelistas são homens separados para o exercício de um importante ministério na área de crescimento da igreja, como proclamadores das boas novas. Os pastores. O pastor é alguém consagrado para exercer a função de apacentador do rebanho de Deus. Apacentar é alimentar com a palavra, cuidar e proteger o rebanho. Os doutores são aqueles que têm de Deus um dom especial para esclarecer, expor e proclamar a palavra de Deus, a fim de edificar o corpo de Cristo. Amém? Então, como já falei, todos os dons são importantes. Tem uns que são maiores, mas não faz com que você que tem um dom menor seja insignificante. Todos precisamos um do outro. Amém. Que Deus abençoe a missionária Edilma Pereira, que falou acerca dos dons ministeriais. Missionária, o que mais me chama a atenção é que nenhum atropela o outro. Não é? Exatamente. Cada um na sua função. As coisas de Deus são tudo com ordem e decência. Eu só queria retificar uma coisa. A missionária ela colocou uns dons maiores e outros menores. Eu não concordo. Eu acho que cada um é dado segundo a sua capacidade. Ou utilidade, né? Ou utilidade. Aquele que é útil, né? É verdade. Cada um dentro da sua... Aquele que faz o serviço diaconal não é menosprezado do que o presbítero, né? Porque cada um vai fazer a sua função, né? A gente vê o apóstolo, o pastor, o presbítero, o evangelista, cada um dentro da sua função é um organismo vivo, né? Ele trabalha, né, segmentado, né? E se a gente vê, eu acho que um dos trabalhos da igreja que a gente menos nota é que quando a gente chega, encontra lá o banheiro limpo, a igreja varrida, e muitas das vezes ninguém se preocupa em saber quem foi que fez. E esses são os dons de serviço. De serviços. De serviço. Né? Mas não menospreza, não é diferente. É que na visão humana eu entendi que na visão humana esse dom de serviço ele é menor do que os outros. Do que o dom ministerial. Exatamente. Eu quis dizer para os ouvintes que você que se acha menosprezado, aos olhos de Deus nós somos todos iguais, né? E não importa se você, aos seus olhos, não é reconhecido, né? Porque no momento certo o galardão vai ser entregue. É verdade. Amém. Glória a Deus no nome de Jesus. Agora a gente encerra o segundo tópico de nossa lição, que tratamos sobre os dons espirituais, dons de serviços e dons ministeriais. Amém? Dons de serviços espirituais e ministeriais. Amém? Vamos passar aqui uma rápida síntese, né, acerca desses dons. Os dons de serviços são os trabalhos diaconal, não é? O trabalho de serviço, de servir. Tem a exortação, o repartir, o presidir, o exercer misericórdia. Os dons espirituais são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, cura, operação de maravilhas, profecias, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Aí os dons ministeriais são apóstolo, profeta, evangelista, pastores, bispo e doutores. Não é? Cada um no seu segmento. Amém? Vamos para o terceiro tópico de nossa lição, que tem como título Coríntio,
uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Agora, o assunto vai dar uma aquecida. Nós temos 3 pontos e temos aqui menos de 20 minutos, né? Então, quero começar com o pastor Marcos Antônio. Pastor Marcos, os dons são importantes? Porque tem aqueles que dizem o seguinte, né? Os dons não salvam. Aí acaba menosprezando os dons, né? E tem aqueles que dizem, né, que no último dia, né, no dia em que vamos comparecer diante de Cristo, alguns vão apresentar os dons. Profetizei, curei, e vai ouvir, apartai-vos de mim. Então, afinal de contas, os dons são importantes ou não são importantes? São importantes. São importantes, e para parafrasear esse texto que o senhor falou, pastor, sobre essa questão, se a gente olhar sobre a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, falando sobre a obra da carne e o fruto do Espírito, a gente vai ver uma conotação entre esses 2 parâmetros, né? Por quê? Porque a gente acha que uma coisa não está ligada diretamente à outra, mas está. Então, os dons espirituais é para o serviço da igreja na terra, é uma capacitação, é para que eu possa estar preparado para suportar as adversidades, os intempéries que a vida vai lançar sobre a minha vida. Então eu vou resistir, eu vou estar preparado. É feito um treinamento, vamos se colocar dessa forma. Então, quando eu estou revestido, quando eu estou debaixo de uma autoridade, eu estou sendo guiado, eu estou sendo direcionado. Então, essas ferramentas utilizadas pelo Espírito, dada à igreja, para que cada um faça, para que cada um exerça. Então, os dons, ele é fundamentais, ele é importante, né? Aí que você pode pegar esse texto e dizer assim, mas se eu cheguei lá e apresentei os dons, e aí? Como é que eu fico? Mas aí é como o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, né? Aos Gálatas. Então eu não posso me desviar do caminho, do propósito. Qual é o caminho da igreja? Levar o Evangelho, anunciar a Cristo. E eu sou capacitado, eu sou revestido, como foi falado, cada dom está dentro do seu fundamento. Cada um exercendo a sua função. Mas é a necessidade da igreja. Eu achei uma frase que eu estava lendo, achei muito interessante, quando ele diz assim, o próprio Cristo, o propósito de Cristo quanto aos dons, o apóstolo Paulo ensina em Efésios 4:12, com que objetivo Cristo, né? Veja, qual foi o objetivo? Qual o objetivo? Qual era a necessidade de Cristo deixar os dons da igreja? Os dons ministeriais, os dons de serviço, os dons espirituais, era para que conceder dons à igreja, querendo aperfeiçoada, ou seja, aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Então, os dons espirituais, ele é para edificação do corpo de Cristo. Então, ele é de suma importância. É necessário. Tem pessoas dentro da igreja que dizem, eu não preciso evangelizar, né? Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Não, isso é fanatismo, não é. É uma necessidade da igreja. É um fundamento. Eu não posso deixar isso de lado. A expressão aperfeiçoamento, no grego, é carisma. Ou seja, é usada para indicar a correção de ossos partidos, a restauração de algo ou o seu estado
primário. Então, os dons espirituais é para restaurar. Restaurar o quê? Aquela vida que está perdida, aquela vida que foi lançada fora, né? Que se afastou. Então, é como os ossos quebrados, precisa ser restaurado. Amém? Amém. Glória a Deus. O autor da lição diz assim, que os crentes pentecostais tendem a achar, alguns, né, serem superiores uns aos outros por conta de dons, né? Todas as 3 classificações de dons, ela é para o engrandecimento do reino de Deus. São importantes, mas não nos tornam superiores. Não. Né? Eu acho que o problema está em receber o dom e se achar superior. Aí esse dom vai tornar você... Mas aí é onde é que está a questão, pastor. Se a gente não tiver o cuidado, como o senhor está dizendo, e hoje o que mais influencia as pessoas é a vaidade, né? É o elogio, né? É o saber administrar, né? E isso aí, se você não tiver a maturidade, né? A maturidade, aí é onde é que vem a necessidade desses dons, para você ter um discernimento. Imagine que quando Paulo, ele é abordado pelaquela mulher, e a mulher começa a dizer, olha, esses são homens de Deus, né? A história, o escritor Flávio José, da história aos Hebreus, ele fala que essa mulher, por diversos dias, não foi uma hora, não foi um momento, mas por diversas vezes, ela gritava, esses são homens do Deus Altíssimo, servos do Deus Altíssimo. E ela não estava mentindo, mas o apóstolo Paulo teve o discernimento e entendeu que o que estava falando nela não era de Deus. Então, esses dons são primordiais, é fundamental. Discernimento. O discernimento. Discernir as coisas. Como é que eu vou discernir algo que eu não conheço? Isso. Que eu não tenho intimidade. E João fala isso lá na primeira epístola dele. João fala que a gente tem que ter intimidade com Deus. Ele fala de propriedade, que ele diz, aquele que diz que eu conheço e não segue seus caminhos é mentiroso e não está na verdade. Então ele diz, olha, tem que estar na verdade. Então se você conhece, você tem que praticar. Então tem que ter intimidade com ele. E os frutos os dons ministeriais de serviço e espirituais são dons que nos vai aproximar cada vez mais de Deus. Eu acho que é uma etapa na vida de cada cristão. Amém. Glória a Deus. Então, os dons são importantes, mas não é porque é importante que torna você superior a ninguém. Até porque esse dom que você tem não é seu. É de Deus. Glória a Deus. Missionária Edilma Pereira. O horário está apertado, hein? Temos 2 pontos. Missionária Edilma Pereira. A senhora está convidada agora a tratar falar um pouco sobre a diversidade dos dons. Isso é um problema? Com certeza. Com certeza. A lista dos dons em Coríntios são de 9, mas em Efésios e Romanos a lista é ampliada, o que revela a multiforme ação do Espírito, quando se faz uma leitura mais acurada do texto. Chega-se à conclusão que o Espírito concedeu dons específicos de acordo com a necessidade e o contexto da igreja local. Os dias são maus. A pós-modernidade trouxe consigo muitos desafios, mas a boa notícia é que o Espírito proverá os dons necessários para a igreja superá-los. Amém? Porque a Bíblia diz que o Espírito ele é o mesmo, né? Há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Se o Espírito é o mesmo, então não tem como ter confusão, né? Como já foi falado. Eu acho que, na verdade, o problema todinho de toda essa confusão entre a igreja de Coríntios é o que está colocado no capítulo
13. Por que será que o capítulo 13 ele está justamente depois do 12, ali onde tem as instruções, né? Falta amor, porque quando nós temos amor, isso é em tudo, em tudo. Se não existe amor em tudo que eu faço, em tudo que eu colocar para ser determinado daquela forma, não dá andamento como deveria, né? Então, o apóstolo Paulo, né, sábio, instruído por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ele coloca ali, ainda que eu viesse falar a língua dos anjos, né, se não existisse amor, de nada adiantaria. Então, não só lá atrás, como hoje também, falta amor em tudo. Então, que nós venhamos olhar para o nosso próximo com amor, que nós venhamos olhar para a obra do Senhor com amor, com zelo, com dedicação, com sabedoria, e colocar e entender que o dom que Deus ele nos deu, nos proporcionou, é para crescimento. Porque quando eu tenho amor, eu tenho um temor. Quando eu tenho amor, eu lembro de Cristo. Eu lembro de Deus que deu seu único filho por nós. Então, vem o temor e o tremor. Então, falta sim amor. Vamos amar mais. Vamos rever os nossos conhecimentos. Vamos reconhecer que Deus, Ele quer cada dia mais. Que nós possamos colocar e pedir sim dons espirituais, mas com temor. Sabendo que é para a glória dEle, que é para a união, que é para a edificação da casa dEle, para a obra dele, né? Como já foi falado, é Cristo que é o cabeça, Ele, e nós somos o corpo. Quando nós venhamos entender que nós somos o corpo, que precisamos estar unidos, né? Quando eu machuco um dedinho que seja meu, eu vou sentir. Então, se eu amo o meu próximo, eu não quero nada de mal para ele. E o dom é zelo, é cuidado, é temor. Amém, glória a Deus. O dom é o próprio amor, né? Uma vez perguntaram a mim, para mim definir o que significaria a palavra amor. Na minha expressão, amor é cuidado, né? Acho que a maior expressão de amor, no meu conceito, é cuidado. É a capacidade que o outro tem de cuidar do outro, né? De um cuidar do outro. Então, é justamente isso. Abdicar-se de si mesmo, né? Então, a diversidade de dons não é para confusão, é para a unidade. Amém? É para unidade. Então, veja os nossos dedos. Todos eles são diferentes uns dos outros. São diferentes e são muito úteis sendo diferentes. Se fossem todos iguais, não seriam tão úteis quanto são sendo eles diferentes. Que bênção, né? Pastor Marcos Antônio, por favor, fala um pouco sobre a autossuficiência e humildade, né? Esses dois opostos, essas duas questões, né? A autossuficiência e humildade. A autossuficiência é exatamente aquilo onde coloca o homem em uma linha muito tênue, né? Num caminho muito perigoso, né? E a gente vê isso, Davi caminhou por esse caminho, né? Salomão, seu filho, porque quando a gente deixa que essas coisas ela venha subir a nossa cabeça, o nosso ego, né? A gente vê que cada vez mais que as pessoas vão sendo utilizadas por Deus, mais ela vai ser atingida. As setas do adversário vêm mais intensas. Por quê? Porque ele sabe que a gente está se aproximando mais de Deus. E há de ver um cuidado maior, há de ter uma preocupação maior. É como o Senhor disse, são dois opostos, né? São dois opostos totalmente diferentes. Quando você anda com Deus, você tem que se abnegar, abrir mão, né? Da sua existência, do seu propósito, da sua confiança no que você quer, porque muitas das vezes o caminho que Deus tem criado para você é totalmente fora do seu parâmetro, fora da sua vontade.
E muitas das vezes a gente quer seguir um caminho, mas Deus não quer. E permite que a gente vá nesse caminho, mas lá na frente esse caminho dá uma volta. E se a gente não tiver cuidado nesse processo, nós perderemos a salvação. A posição de Cristo como aquele que dá os dons, né, é aquele que desceu e também é o mesmo que subiu. Veja, Jesus ele desceu, ele se humilhou, né? Ele veio como um homem, sofreu, padeceu, mas ele também subiu. E subiu em glória, né? Então, renúncia. O pastor Gildo fez uma colocação aqui do amor e do cuidado. O cuidado que Jesus teve conosco foi tremendo. Ainda sendo pecador, ainda merecendo a morte. Então, são uma linha muito tênue, né? O próprio Jesus, ele teve um momento que ele relutou. Quando ele estava ali no Gólgota, né? Aliás, no Monte das Oliveiras, ele chega e diz: olha, Pai, se é possível, passa de mim. Se for necessário, passa de mim esse cálice. Mas na mesma hora ele diz: olha, mas que não seja feita a minha vontade, mas a vontade de Deus. Então, se nós nos colocarmos tão somente como Jesus nos deu o exemplo, Jesus ele nos deu o exemplo, e é o mesmo que nos deu o tesouro, que é os dons. É um tesouro, é algo precioso, é uma preciosidade. Isso tem que ser valorizado, isso tem que ser colocado de uma forma tremenda. Esses dons não devem ser algo que venha denegrir, que venha desfazer da pessoa de Cristo, mas que esses dons sejam algo fundamental, estabelecido, para que eu possa ver a glória de Deus. É o poder de Deus, é a majestade de Deus. Não sou eu, é Deus. Não foi Deus. Mas aí é aquilo que o Senhor disse, é uma balança, né? É como o apóstolo Paulo disse, a gente está com a carne e o espírito. Se eu alimentar mais a carne, a tendência é sufocar, é matar, é destruir o espírito. Mas se eu alimento o espírito, né, eu vou ter vida e vida em abundância. Então, se nós não tivermos o cuidado, a preocupação de todo dia, de todo instante, olhar para os dons e olhar de uma forma, com a forma espiritual, e ver que os dons é um presente. É algo que eu não merecia, mas Deus achou graça. Eu já vi pessoas ser batizadas no instante da sua conversão. Eu já vi pessoas ser batizadas na hora do batismo. E pessoas ficarem ali, feito aquele irmão do jovem, do filho pródigo, dizendo assim: como é possível? Faz tanto tempo que eu estou aqui e ainda não fui batizado, ainda não recebi. É porque muitas das vezes a gente para de estar adorando e começa agora a murmurar, a questionar. Deus dá segundo a sua necessidade, não é minha, é a necessidade da igreja. Ele vai usar cada um segundo a necessidade da sua obra. Se nós estamos aqui, é pela necessidade da obra. O Espírito sabe do que a obra de Deus necessita, do que precisa. Então, será que é tão diferente a gente compreender, entender que nós fomos chamados para ser instrumentos usados pelo Espírito Santo de Deus? Para pregar, para anunciar, para falar, para varrer o chão, para limpar, para qualquer que seja, né? Qualquer que seja a função, você foi chamado. Uma vez um diácono chegou para mim e disse assim: pastor, eu não quero mais ser diácono da igreja não, porque eu sou tão menosprezado. As pessoas chegam, cumprimentam, estendem a mão, as pessoas ignoram. Eu disse a ele, você não sabe qual é a sua importância.
nesse serviço. Você não sabe, você está fazendo o maior trabalho. Talvez você esteja vendo aquelas pessoas no púlpito, mas o que você está fazendo aqui, você está recebendo, né? Você está abraçando as pessoas que estão entrando na casa do Senhor. Talvez o pastor lá em cima não tenha a palavra, não tenha falado com essas pessoas, mas você está falando, você está abraçando, você está acolhendo. E isso que você está fazendo tem uma recompensa. Deus é galardoador no seu ofício. Amém. Que Deus abençoe o pastor Marcos Antônio. E com isso a gente encerra o terceiro tópico de nossa lição, Coríntio, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Por que era problemática? Porque eles consideravam os dons importantes e se consideravam superiores uns aos outros. Porque a igreja de Coríntios era problemática na administração dos dons? Porque eles se aproveitavam da diversidade dos dons para achar que um dom era mais importante do que o outro. E por que a igreja era problemática na administração dos dons? Porque em vez de humildade, havia a autossuficiência. Né? Sou eu. É para mim. É verdade. Glória a Deus. Com isso a gente encerra a escola bíblica no lar de hoje. Agradecendo a você, que Deus continue te abençoando no nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Marcos. Que Deus abençoe grandemente. A missionária Dilma Pereira. Deus abençoe. Foi um prazer. E domingo, se Deus quiser, vamos estar aqui de volta. Segunda-feira, vamos estar aqui de volta em nome de Jesus com a lição de número 2, né? O propósito dos dons espirituais. Amém? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Pastor Marcos, sua fala final. Glória a Deus. Ser grato a Deus pela confiança, pela oportunidade a qual o nosso pastor Pedro Júnior, junto com o pastor presidente, pastor Silvio Novo, tem nos concedido de chegar aqui e poder estar compartilhando com os irmãos. É muito bom, irmãos. E lhe dizer que os dons, eles não são prioridade para a sua salvação, mas os dons são prioridade para a unidade da igreja. Então busque, lute com o seu dom, porque Deus, ele vai ser galardoador na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, missionária Dilma. Sua palavra inicial, final. Amém, pastor. Também quero ser grata a Deus por essa maravilhosa oportunidade, a qual estamos aprendendo cada dia mais, né? Com homens de Deus, como já falei. E eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pela confiança que ele tem de abrir essa oportunidade para estarmos nos expressando. E louvo a Deus pela vida de você que está aí nos assistindo ou que vai nos assistir amanhã, depois, né? Que o Espírito Santo, ele continue falando contigo e continue te abençoando. Glória a Deus. Deus abençoe. Mais uma vez, assim oramos. Terceiro Pai, Senhor dos céus e da terra. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos que nos acompanharam. Eterno Deus, que a tua palavra traga luz e esclarecimento, Senhor, meu Deus, para as nossas vidas, acerca da tua verdade. Eterno Deus, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus.